É com alegria, né, que estamos aqui hoje, fechando aqui essa primeira rodada, vamos colocar assim, né? E como os amados também, eu gostaria de, nessa primeira participação aqui, fazer uma breve introdução aqui sobre o livro de João. Convido já que os amados abram lá no livro de João. E creio eu que nas próximas vezes que o Pai nos permitir, nós vamos andar um pouco mais daí. Mas eu quero colocar algumas coisas aqui com os amados que busquei diante do Senhor e também colocar aqui na mesma direção, né? Evangelho de João. Quero dar uma passada. Vou ler aqui com os amados do 1 até o 14. Daí vamos estar dando uma comentada aqui, tá bom? João 1, do 1 em diante. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a luz verdadeira, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Um momento tão sublime, Pai, aqui na face da terra, em que o Senhor nos permite estarmos juntos, Pai, reunidos para aprendermos um pouco mais de Ti. E clamamos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, para que não pare nenhuma dúvida em nós, Pai. E que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do Teu Santo nome. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então, meus amados, João, ele foi escrito no final do primeiro século, lá pelos anos 90, de 90 até 95, mais ou menos, né? Então, e foram o quê? 400 anos depois de Malaquias. Então Malaquias foi a última vez em que Deus, o Senhor, se manifestou, em que o Senhor falou ali com o povo dele. Depois vocês imaginam, 400 anos, Deus ali, calado, né? Tinha a lei, tinha os profetas, mas não tinha o quê? O falar, o manifestar, o revelar de Deus. Então, de João, meus amados, eu vejo assim que João escreveu o Evangelho com João Batista. Ele veio a esse mundo com o quê? Com dois propósitos. E vejo que João também escreveu o Evangelho de João aqui com dois propósitos, com dois objetivos. Que foi o quê? O primeiro, provar que Jesus era Deus. Então até que ele já começa falando, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a segunda tese, o segundo propósito de João, segundo o Evangelho de João, é o quê? Que fora da pessoa de Jesus Cristo não há salvação. Isso aqui, creio eu, que vai ser o desenrolar, aqui do começo
até o fim aqui do livro de João. É João provando que Jesus é Deus e que não há salvação fora da pessoa dele. Aqui, meus amados, também que me chamou a atenção aqui, que eu quero falar com os amados, é que no princípio. Então, no princípio, nos arremete para onde? Quem está lendo em casa aí, será que não for arremetido também lá para o primeiro versículo da Bíblia, né? Lá em Gênesis 1:1, fala que no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Então, no princípio. Então, princípio quer dizer que houve um começo, não é isso? Então, todo esse mundo, todo esse universo aí, os visíveis, as invisíveis, teve um começo. E Jesus? E Deus? Nós fomos ver, Jesus já estava lá no princípio, porque todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle. O irmão já colocou em estudos anteriores aí, lá em Provérbios, né? Provérbios 8, só vou citar aqui, nós não vamos lá, que Jesus estava lá com ele. Ele era o quê? Ele era o arquiteto do Senhor, né? Ele diz lá que ele estava com o Senhor antes da criação das obras mais antigas. Por quê? Porque ele não foi criado, ele é eterno. E o que é eterno não tem início e nem fim, não é isso? Agora a criação, tudo isso teve um começo. E nós estamos inseridos nesse plano, nesse propósito do Pai, né? Esse momento que estamos vivendo hoje foi um momento já estabelecido pelo Pai antes de tudo existir. E nós vemos e temos que crer, conforme diz a palavra, né, tudo isso. O agir, o cuidado de Deus sobre a palavra dele. Por quê? Ele diz assim que as palavras dele são fiéis e são verdadeiras. Assim como ele é fiel e assim como ele é verdadeiro. Então tudo que procede dele tem que ser o quê? Igual a ele, né? Se ele é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, a palavra dele é fiel e a palavra dele também é verdadeira. E aquele que falou é fiel e poderoso para cumprir para com a palavra dele. Nada foge do controle do nosso Deus e do nosso Pai. Então, mais um motivo de segurança para nós, né? Para nós que cremos e para nós continuarmos crendo nesse Deus que pode todas as coisas. Então, muitas coisas fogem dos nossos controles facilmente, né? Agora, do controle de Deus, não. E Ele permite muitas vezes que muitas coisas fogem do nosso controle para quê? Veja que a maioria das vezes é para nos provar, para ver onde é que está a nossa confiança nele. E daí? Porque como é que nós vamos ser aprovados ou reprovados pelo Senhor? É passando pela prova, né? Então o Senhor Jesus foi provado, toda a caminhada dele aqui, mas ele foi guiado, ele foi sustentado, ele foi orientado pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que hoje habita em mim e habita em cada um de vocês. Se é que nós temos crido conforme está escrito na palavra de Deus. Então este é um outro motivo assim muito sério. Nós temos que crer conforme está escrito na palavra de Deus. Não vamos dar ouvido a fulano, a ciclano, não, meus irmãos. A não ser que ele esteja falando de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Aí sim, né? Nós temos como os bereanos, né? Vai lá, confere na tua Bíblia, e a Bíblia está à tua disposição. Está aí, é Deus que está falando. Alguns argumentam assim, mas foram homens que escreveram. Sim, foram homens, mas foram homens santos, guiados, orientados, sustentados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem for falar hoje, que for filho de Deus realmente, vai falar o quê? Vai falar aquilo que o Senhor mandou falar. Vai falar as palavras de Deus. E quem é de Deus, vai ouvir as palavras de Deus. Agora, quem não é de Deus, é o contrário, né? Não vai ouvir a palavra de Deus. É triste? É, mas é a pura realidade. Então,
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio, já acabei de dizer aqui para os amados. Provérbios 8, 22 a 30, né, que vai falar sobre a eternidade da sabedoria. Não vou entrar aqui nos detalhes porque os amados já entraram anteriormente. Então vamos ganhar um pouco mais de tempo aqui. Colossenses 1,17, meus amados, se alguém quiser acompanhar, um texto bem conhecido também, né? Vai falar o quê? Que Ele é antes de todas as coisas, ó. Nele tudo subsiste. Então, Ele estava lá, antes de todas as coisas, né? No princípio. Então, antes de todas as coisas, Ele estava lá. Nele tudo subsiste. Então, outro texto, na mesma direção, aí pertinho, que é Filipenses, né? Filipenses 2:6. Creio que muitos amados já conhecem esse texto aí, ó. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então lá estava ele, o nosso Senhor, né? Deus. E depois, no tempo determinado pelo Senhor, ele veio a esse mundo, Jesus, em carne e osso, e ele sendo Deus, ele não usufruiu, né, de todo aquele poderio, toda aquela plenitude divina que estava nele. E a Bíblia vai até além, né, fala que ele foi obediente, como servo ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Tudo foi feito por meio dele, por intermédio dele, e tudo foi feito para ele. Inclusive, esse dia o irmão falou, né, um comentário, falou assim, ele poderia usar legitimamente de tudo que há no mundo. Por quê? Porque tudo foi feito para ele. Mas ele não quis, simplesmente. Ele abriu mão. Agora vamos pegar para nós, né? Às vezes nós, aquilo que não é nosso, nós queremos para nós, né? E queremos desfrutar, usufruir daquilo que não é nosso, daquilo que não nos pertence. Enquanto que o nosso Senhor, tudo era dele. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Mas a própria palavra fala que ele, sendo em forma de Deus, ele não julgou, né, como usurpação o ser igual a Deus. Então, em momento algum, vamos encontrar aqui na Bíblia que Jesus se fez, ou ele se autodeclarou igual a Deus. Né? Tudo era o quê? Tudo ele fazia para a glória de Deus, o Pai. Ele falava as coisas, ele fala, as palavras que eu as falo, não as falo de mim mesmo, mas de quem? Do Pai que me enviou. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas de quem? O Pai que me enviou. Né? Agora, em nós, meus irmãos, muitas vezes, ou a maioria das vezes, né, fazemos as coisas e queremos carregar a glória para nós próprios, não é isso? Então, mais uma coisinha aí para a gente pegar para nós, né? Poxa vida, Jesus sendo em forma de Deus, tudo pertencia a Ele, Ele abriu mão de tudo isso. Por que será? Essa natureza humana é terrível, né? Isso tudo aconteceu quando o pecado entrou no mundo. Mas ainda bem que aonde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça de Deus. Então o pecado veio por um homem, mas a graça, a salvação, a verdade e a realidade também vieram por um homem. Graças a Deus por isso, né? Esse é o versículo 1 e 2. Agora vamos para lá para o versículo 3, que é o Evangelho de João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Colossenses também, 1,16, vai falar assim, ó. Pois nele foram criadas todas as coisas, né? Todas as coisas, pense em todas as coisas, ó. Nos céus e sobre a terra. As coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então está aí. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Pense numa coisa aí, que há nesse universo. Visível ou invisível?
você for pensar, quem criou? Foi Ele. Tudo foi Ele. E às vezes a gente fica aí, né? Algumas pessoas estudando, gastando dinheiro, gastando tempo, para provar a origem de alguma coisa, né? Tem que estar bem claro na Bíblia. Tudo foi feito, tudo foi criado por meio dele. Vamos andar um pouco mais aí. No versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Abram rapidinho aí em João 8,12. Quero fazer alguns comentários aqui sobre essa aqui, sobre a luz. A vida era a luz dos homens. João 8,12 vai falar: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso? Vamos gravar um pouquinho mais adiante, 9,5, João. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Assim está escrito: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E agora vamos lá para mais adiante um pouquinho, João 12,46. Vai ficar bom, né? Bem na sequência, vamos achar rapidão aí. João 12,46, assim está escrito: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Ele falando ali, né? E a vida era a luz dos homens. Por quê? Porque ele era a luz do mundo. Ele vai falar já na sequência ali, ó. Volta de novo para João, lá no verso 5. Vai falar assim: que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então a luz, meus amados, jamais vai prevalecer. As trevas jamais vão prevalecer contra a luz, né? Então onde a luz chega, o que tem a acontecer e vai acontecer automaticamente com as trevas? Elas vão se dissipar. Então, se você é luz no Senhor, se você é uma filha, um filho de Deus, quando você chegar num lugar assim, tenebroso, pode ter essa certeza, que as trevas vão se dissipar. Por quê? Porque agora nós somos luz no Senhor, né? E as trevas jamais vão prevalecer contra a luz. Se acontecer com algum de nós, alguma coisa está errado, né? Porque é a palavra de Deus. Onde que chega a luz, as trevas têm que se dissipar. E quanto mais a luz vai se aproximando, mais ela vai clareando. Não é assim também a nossa vida com o Senhor? Quanto mais nós vamos nos aproximando dele, mais vai raiando a luz sobre nós, né? Mais nós vamos vendo quantos que nós necessitamos e carecemos de estar, quanto mais próximo dele, unido a ele. Versículo 6 de João: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Então, em todo esse tempo, 400 anos ali de Malaquias até a vinda de João, 400 anos. Daí Deus pega e envia um homem. Nós formos ver lá em Malaquias, vai falar um anjo, né? Deus envia. Aqui, próprio João adiante, vai ver que ele veio em virtude e em espírito de Elias, porque Elias teria que vir primeiro, não é isso? Mas Deus enviou um homem, João. Engraçado que nessa época, as pessoas estavam ali nos palácios, pessoas importantes, autoridades, e Deus escolheu e enviou João. E como é que João andava? Vamos lá para Mateus. Mateus 11. Vou ler aqui que isso aqui é meio
Aqui. Mateus 11:7, onde Jesus dá testemunho de João. 11:7 em diante. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Porque as pessoas de roupas finas estavam onde? Que eu já disse ali. Estavam lá nos palácios. Eles estavam nos lugares importantes da época. Os religiosos, tudo estavam lá. Em lugares muito bom, privilegiado, né? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Que declaração, né? Senhor Jesus dando esse testemunho a respeito de João. Assim, dos nascidos de mulher, ele é o maior. Ninguém apareceu maior do que ele. Agora, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. É maior do que João Batista. E como é que João morreu ainda? Oi? Foi servida a cabeça dele lá numa bandeja, né? A pedido de uma prostituta. Então, e isso aqui são relatos, são testemunhos do próprio Senhor a respeito dele. Então, que não houve nenhum, não haveria nenhum maior nascido de mulher maior que João. Agora fala que o menor no reino dos céus é maior do que ele, meus irmãos. E às vezes a gente quer ficar fazendo, né? É esse povo aí que tem que fazer milagre, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vamos, temos que ler um pouco mais a palavra de Deus, né? Esse povo aí, pedir a revelação do Senhor, para que vivam, não mais eles, mas que Cristo viva neles, para que Cristo viva através deles depois, né? E de nós também. O irmão leu no estudo passado, João, qual era a vestimenta de João? Fala que João se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre, né? E ele se cobria lá, a vestimenta dele era... Está em Mateus 3,4. João vestia uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Então era o contraste daquelas pessoas ali da época, né? Assim como foi também com o nosso Senhor. Todo mundo esperava que ele viesse como? Num palácio. Não é assim? Mas falou, não. Ele veio como? Nasceu, não teve nenhum lugar para ele ficar, né? Ficou lá numa estribaria lá. Enquanto que aquelas autoridades da época estavam também nos palácios. Os religiosos também. Mas ele não. Uma pessoa simples. Para quê? Para alcançar. Pessoas simples. Né? Mas pessoas que creem nele. Porque dificilmente, é por isso que ele diz na palavra dele que dificilmente um rico, aquele que confia na sua riqueza, para o quê? Entrará, herdará o reino dos céus, né? Vamos ir para o versículo 7 agora, meus irmãos, de João. Este veio como testemunho. Para quê? Olha o propósito de João aí. Para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem crer por intermédio dele. Então João estava dizendo ao povo ali, que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Então ele não era a luz, mas ele estava testificando, apontando o caminho para o quê? Para a luz.
Até disse aqui, dias atrás aí, o privilégio que João teve, né? Do quê? De vir anunciando a vinda do Salvador a esse mundo. Esse foi o propósito, foi o objetivo da vinda de João. Falar que o Salvador estava prestes a vir, que ele viria. E ele fez tudo conforme estava escrito para ele, determinado por Deus para ele. Eu até falei, olha o privilégio nosso agora do quê? E outro, Jesus veio, conforme dito por João. Mas João estava dizendo ali alguma coisa nova, alguma coisa estranha? Não. Estava apenas o quê? Confirmando aquilo que já estava escrito através dos profetas. Os profetas do Senhor falaram lá desde o começo. O Salvador vai vir, o Messias vai vir, né? E estava ali a lei. E os profetas tudo perduraram até João. Como se fosse ali um intercâmbio, até João falando, né? Até aqui tudo foi sombra, agora vem a realidade. Aquele que foi antes de mim é o que está por vir. Então eu não sou o Cristo, eu não sou a luz, mas Ele está vindo, eu não sou digno de desatar as sandálias dEle. Vamos pular para outro versículo, o 8. Ele não era a luz, mas veio para testificar-se da luz. Então João não era a luz, mas ele veio para dar testemunho a respeito da luz, a luz verdadeira, que vinda ao mundo alumia todo o homem, né? Está na sequência aqui, ó, versículo 9, ó. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Agora, antes de nós passarmos aqui, meus amados, para esse versículo 9, eu não posso deixar de passar aqui uma coisinha para os amados aqui, ó. Nós lemos nos versículos anteriores que Jesus falou que enquanto Ele estava no mundo, Ele era a luz do mundo. Quem anda na luz não está nas trevas, né? João falou aqui, acabamos de ler, que Ele não era a luz, mas Ele estava testificando a respeito da luz. Agora vocês sabem o que está escrito lá em Mateus 5:14? Acompanha lá. Tem uma palavrinha que fala lá. Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Nós quem? Todos aqueles que creram na sua inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus. Porque agora, aquele que é a luz verdadeira, que vinda ao mundo alumia o homem todo, lá da planta do pé até a cabeça, né? Está em nós, habita em nós agora. Então agora, nós somos a luz do mundo. Outro contraste, João afirmou, ele falou assim, eu não sou a luz. Ele estava apontando para a luz, né? Agora Jesus falou para nós, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele chega um determinado momento que ele fala, vós sois a luz do mundo. E qual que é o objetivo da luz? Brilhar, alumiar, vamos pôr assim, alumiar. Lá em Filipenses fala que nós somos como luzeiros no mundo, né? Então, e as trevas não vão prevalecer contra a luz. Então, se nós somos luz e chegar num lugar de trevas e não clarear, tem alguma coisa de errado. Por isso que a própria palavra fala que é para nós termos cuidado, porque se a luz que há em nós são trevas, quão tenebroso será o nosso corpo todo, né? Agora, vamos fazer aqui uma colocação. O sol brilha? Brilha. Agora outra pergunta. A lua brilha? Oi? A lua não brilha? Brilha. Quando está a lua ali, fica clarinha, né? Só que qual a diferença? O sol tem luz própria. A lua, não. Porque ela reflete a luz do sol. E Cristo é o sol da justiça, né? Então agora, irmãos, nós, como luz no mundo, a igreja do Senhor não tem luz própria. Agora, a nossa luz, ela é oriunda, ela vem da onde? De Cristo. Aquele que é a luz verdadeira que está em nós agora, que vinda ao mundo alumia o homem inteiro, todo homem, né? Então agora sim, podemos e devemos brilhar, alumiar, né?
Agora, sabendo sempre isso em mente, que nós não temos luz própria. Nós jamais vamos iluminar, vamos clarear que nem o Senhor Jesus, que tem luz própria, Ele é a própria luz, né? Mas nós sempre vamos refletir a luz dele. Isso, em outras palavras, o quê? Não temos que ficar querendo carregar glória para nós, não, né? Se o Senhor falar para nós fazer alguma coisa, alguma incumbência para nós, aí fazer alguma coisa, vamos fazer o que cabe a nós fazer e sair de cena para que a glória fique para Deus, né? Esse é o objetivo de um filho de Deus. Esses irmãos do passado faziam isso. Nós não vemos citações aqui, irmãos querendo carregar glória para Ele próprio. Nem Jesus fez isso, né? Tudo era para quê? Era para o Pai, para que o Pai fosse glorificado nele. Agora nós vemos aí homens e mulheres aí querendo carregar a glória para si próprio, querendo brilhar mais do que o próprio Senhor, né? E o mundo está aí, cheio de luzes, mas são luzes aí coloridas, luzes para encantar as pessoas, mas que também não tem luz própria. Sempre essas luzes são oriundas de algum determinado lugar, de uma determinada fonte, não é isso? Que nem aqui, ó. Temos aqui, mas está vindo de algum lugar aquilo que está causando aqui essas luzes aqui para clarear para nós aqui, ó. Vamos andar um pouco mais. Versículo 10. Pelo qual também fez o universo, né? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E se a gente for lá para Hebreus 1:2, não preciso isso, só vou citar aqui, fala, pelo qual também fez o universo, finalzinho de Hebreus 1:2. Então tudo foi feito por meio dele, por intermédio dele e para ele. Sem ele nada do que tem se fez. Tudo foi feito por ele, simples, né? É a palavra de Deus dizendo para nós. Nós temos que ler, entender, crer. Como? Pedindo ao Pai, para que Ele nos dê esse discernimento, né? Ele nos dê o espírito de sabedoria e de revelação da palavra dele, para quê? Para que lendo as Escrituras nós entendamos, possamos crer, né? Senhor, mas eu não sei nada disso. A tua palavra diz então que seja real na minha vida, né? Às vezes acontece assim algumas coisas na nossa vida que nos leva assim a pessoa até a pôr em xeque a existência de Deus, não é isso? O novo nascimento da pessoa, mas não, meus amados. Essa é a intenção do inimigo, lançar dúvidas sobre nós, né? Se isso já é uma experiência real na sua vida, o Senhor já te levou a crer na sua morte e na sua ressurreição em Cristo. Quando vinham essas dúvidas aí, ó, lança para o Senhor, né? 1 Pedro 5,7 fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. E confessa, né? A palavra fala, Senhor, pelas suas feridas, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, eu fui sarado. 1 Pedro 2,24 vai falar isso, né? Então, nós fomos sarados em Cristo. Embora vai vir muitos problemas na nossa vida, né? Muitas dores, muito sofrimento, mas a palavra diz o que para nós? Que vai chegar até um filho de Deus, aquela dor, aquela adversidade que nós podemos suportar. Por quê? Porque o Senhor vai estar conosco ao passarmos por essas adversidades, não é isso? E aquela dor, aquela adversidade que eu não posso suportar, o Senhor já me livrou. E já livrou também todo aquele que crê nele, né? Agora, aquilo que eu permitir que chegue até nós vai vir para o quê? Para o nosso bem ainda, né? Para o nosso aperfeiçoamento, para a formação do caráter de Cristo em nós, né? Então é para o nosso bem. Aí que vem aquele texto lá de Romanos, né? Que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem é que ama o Senhor? É aqueles que guardam a palavra dele, aqueles que praticam a palavra dele. Então não é todo aquele que diz que ama. Então ele pode dizer só da boca para fora. Então amar lá é aqueles que guardam, aqueles que praticam a palavra de Deus. É aqueles que vivem não mais eles, mas que Cristo vive neles, né? Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então Jesus veio para os seus, veio para os judeus, veio para Israel, mas o que aconteceu ali?
e eles não o receberam. Abram comigo lá em Atos 13, 46. Tem uma coisinha ali que eu quero que vocês acompanhem aí para mim comentar aqui. Atos 13, 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, presta atenção, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, que são nós. Então, se eles não quiseram, meus amados, eu vejo assim, azar deles, né? Por quê? Se foi azar deles e foi o bem nosso, né? Porque por eles não receberem, por eles não aceitarem o próprio povo do Senhor. Daí foi então, mas primeiro, para se cumprir a palavra, primeiro vai ser falado para vocês do Evangelho. Mas como eles não quiseram, então veio para os gentios daí que somos nós. Eles recusaram, então vamos lá. Tem alguém que quer, né? E graças a Deus por isso, porque de repente eu me pensei assim, poxa, e se eles tivessem aceitado? Porque ficou claro, né, que ele veio para nós porque foi rejeitado pelo povo dele. Então, mas que nós possamos estar buscando diante de Deus, né? Porque também poderia vir para eles e para nós também. Tanto faz, Deus é Deus. Ele pode todas as coisas, né? E nós fomos adiantar um pouco mais na palavra. A palavra fala assim lá em Tito, que a salvação foi manifestada a todos os homens, né? Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Agora, infelizmente, nem todos creem. A grande maioria não crê no Filho. E a salvação está onde? Está em Jesus Cristo. Ele era a luz verdadeira e a luz era a vida. Nós lemos ali, aquele primeiro louvor ali que fala da luz ali, eu esqueci, me lembra aí. Teve uma frasinha lá que falou da luz lá, que nós nos alegramos na luz. Ninguém lembra? Eu estava com ele na mente ali, na cabeça, mas depois eu esqueci. Cada dia mais alegro-me na luz, né? Olha lá, o irmão lembrou. Então é cada dia mais, né? Devemos o quê? Nos alegrar aonde? Na luz, em Cristo, né? E cada dia mais, até que o dia se torne um dia perfeito, bem claro, né? E esse dia, pelo que nós estamos vendo na palavra, não está muito longe não, né? Fala que a luz vem raiando, vem clareando, Jesus está perto, Jesus está voltando. E vai chegar um momento. E se ele está vindo, as trevas estão indo embora. Né? É uma outra maneira de colocar aí que Jesus está voltando, né? Também é a palavra de Deus dizendo. A luz vem raiando. Os irmãos falam assim, ele está lá com a mão na maçaneta da porta, né? Então são várias colocações. Isso para quê? Talvez se uma pessoa não entende de um jeito, para que entenda de outro jeito, né? Mas que ele vem, ele vem. Assim como ele veio da primeira vez, como João testemunhou, e veio preparando o caminho dele. Então agora esse é o dever nosso, ó, da igreja do Senhor. Falar, continuar falando, aqueles que já falam. Jesus está voltando. Ele falou que viria a primeira vez e veio. Então ele vai vir a segunda vez e virá. Né? E precisamos estar preparados para isso, meu irmão. Não importar até com as consequências que alguns podem passar por causa disso. Eu não vou pegar muito isso, mas nós estamos vendo pelo que está acontecendo, né? O cerco está se fechando. E a mídia, tudo está aí. Mas é o que? Eu vejo assim, Deus usando o próprio sistema, que é o sistema mundano, diabólico, para quê? Para que a palavra dele se cumpra. Né? Mas não se preocupe. Por quê? Se o teu nome está escrito no livro da vida, você pode até partir aqui desse mundo. Alguém pode te levar daqui, achando que fez um bem aí para a sociedade. Mas não está não. É a palavra de Deus se cumprindo. Ele apenas está levando você aí para junto do Pai. Né? E amém por isso. Temos que nos alegrar por isso.
Aquelas pessoas ali desse ente querido que partiu tem que ter essa noção também, né? Porque o que foi, nossa. O irmão até sempre fala, se nós perguntasse aí pro irmão, né? Será que ele queria voltar, pro irmão Ademir, né? Será que ele queria voltar de lá? Algum outro irmão, né, que já partiu em Cristo? Se pudesse, assim, algum familiar lá. Não, peraí, aqui está incomparavelmente melhor, né? Voltar para vocês seria uma maravilha, ficar ali com você, os filhos, os netinhos, né? Ah, mas não se compara com esse lugar aqui, não. Mas fica aí, por mais um tempo só, né, vocês vão estar aqui também. Então, isso que deve confortar, alegrar o nosso coração. Principalmente o coração daqueles que perdem um ente querido, né? Vamos andar um pouco mais aqui, tá? Eu li o 10? 11. Então vamos lá para o 12 agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, né? É todos quantos o receberam e não o aceitaram. Eu vou citar aqui lá em Gálatas 3:26, que vai falar assim, ó: todos aos que creem no seu nome, né? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Isso que está lá em Gálatas 3:26. Então, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E quem é que vai crer nele? Todo aquele que é filho de Deus. E somos filhos de Deus como? Mediante a fé em Jesus Cristo. Não tem outro meio, não tem outra maneira, né? É a Bíblia quem diz, está escrito há tanto tempo, meus irmãos, né? Daí continua no 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do quê? De Deus. Então nasceu da vontade de Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Antes eu pulei um aqui, meus amados, me perdoem, quero comentar um pouco aqui nesse versículo 13 aqui, ó. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós fomos ver lá em Tiago, acompanhe comigo aí, Tiago 1,18. Vou fazer aqui, colocar 2 textos aqui nesse versículo, para nós entendermos melhor aqui. Principalmente nesse finalzinho aqui, ó, mas de Deus, que não nascemos segundo a vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Tiago 1,18, assim está escrito, ó: pois segundo o seu querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Para quê? Olha o propósito aí, ó. Para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Então foi Ele mesmo, né? Nós temos não da vontade do homem, não, nem da carne, mas da vontade de Deus. Segundo o querer dEle. Então aprove a Ele, veio dEle querer nos gerar de novo pela palavra da verdade. Outro texto, 1 Pedro 1,23. Garanto que alguns irmãos já conhecem esse texto, né? Vai falar o quê? Pois fostes regenerados não da semente o quê? Corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, eterna. Então tudo que vem dele é conforme ele é. Se a palavra procede dele, é um Deus incorruptível, a palavra dele também é incorruptível, né? Ele é um Deus eterno, a palavra dele tem que ser eterna. Tudo que procede dele é igualzinho a ele, né? Atos 4,12 também, só vou citar esse texto que é bem conhecido, que fala que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não tem outro nome, meu. O tocante à salvação, ou é Jesus Cristo, ou é perdição, né? Quem crê nele não será julgado.
Agora, aquele que não crê, já está julgado, já está condenado. E qual que é o testemunho aqui? A luz veio ao mundo. Agora, os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Vamos para o último versículo aqui, tá? Agora é o 14. E o verbo se fez carne, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como da unigênito do Pai. Então, um pouquinho sobre, que vai falar aqui sobre a plenitude do tempo, né? Que vai estar lá em Gálatas 4:4. Mas abram primeiro comigo, antes aí em Mateus 1,16, sobre a encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mateus 1,16 vai dizer assim, ó, que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E daí ele continua. Eu não vou ler, mas depois vocês podem ler em casa como é que foi a vinda do Salvador a esse mundo, né? Vai estar aí de Mateus 1,18 até 25, vai estar lá em Lucas também 2, de 1 a 7, e daí esse texto de Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tudo tem um tempo certo, um tempo determinado pelo Senhor. Olha só, foram 400 anos, Deus enviou João. E chegou o tempo certo, né? Tempo determinado pelo Senhor, Jesus veio. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Então, meus irmãos, tudo está acontecendo e vai acontecer conforme determinado pelo Senhor. Ele, lá em Pedro, fala que ele não está retardando a sua volta, né? Mas ele está o quê? Ele está sendo longânimo, dando aí, creio eu, oportunidade para que você, para que alguém aí que está ouvindo ou que vai ouvir essa mensagem seja salvo. Creia nele, né? E crendo tenha vida e vida em abundância, né? Porque se nós não dermos ouvido a ele, isso aí eu creio que ele vai levantar outra pessoa. Ou então, quando chegar no limite ali, o tempo já determinado pelo Senhor, daí Jesus vem, não é isso? E daí? Até estava comentando com a Denir lá em casa, né, sobre a enchente, do momento que o pessoal lá do Rio Grande está passando, né? Mas, poxa, mas pensou, aquilo ali já está um caos. Só que a família lá no dia do dilúvio, da Arca de Noé, como é que não foi, será? Ali ainda tem para onde correr, né? Tem algum lugar que não tem água. Tem escapatória para eles. Mas no dia que teve o dilúvio não tinha, não. Depois que o Senhor fechou a porta da arca lá, meus irmãos, já foi caos. Rapaz, falei assim, misericórdia, Senhor, né? Mas e o Senhor Jesus está voltando a segunda vez, e depois vem o quê? Vai vir, vai acabar, e vai acabar com fogo. Aí sim, né? A destruição vai ser total. Aí sim o caos vai estar instalado sobre a terra. E quem não for do Senhor, a Bíblia fala, vai procurar encontrar a morte e não vai achar. Então assim é uma coisa assim para a gente meditar um pouco, né? E buscar. O Senhor está chamando a atenção do povo, tá? Mas e como é que está o povo, meus irmãos? Não sou eu dizendo, mas a palavra de Deus fala assim, que como foi nos dias de Noé, né? Vai chover, quem não estiver dentro da arca vai morrer. Não vai nada. É festa para lá, né? Festa para cá. Hoje não está diferente também, né? Enquanto a partida, né? Enquanto estava lá um lugar passando por essas calamidades, tinha um outro lugar lá que estavam curtindo lá uns negócios meio esquisitos, né? Que a palavra mesmo fala que é até vergonhoso a gente falar o que estavam encenando ali, né? Então, é complicado, né? Ainda bem que é para nós estarmos com os nossos olhos atentos aonde? No Senhor. Então, isso aí é só o princípio das dores ainda, né? Então, só um comentário aqui, final.
sobre a glória. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, de realidade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E o que é glória, meus irmãos? Tudo nós já sabemos que glória é o quê? Ele próprio, é o próprio Deus. Agora, eu gostei, eu anotei aqui uma frase aqui, que fala assim, ó, achei interessante essa definição aqui de glória aqui, ó. Glória é a somatória de todos os atributos de Deus na sua manifestação plena. Então, todos os atributos ali, de uma vez só, tudo ali nele, né? Ele até fala assim, Isaías enfatizou o quê? A santidade de Deus, né? Amós enfatizou o quê? A justiça de Deus, né? Então, Oséias enfatizou o quê? A misericórdia de Deus. Agora, Jesus veio para quê? Para revelar, manifestar, enfatizar Deus como Pai. Então, todos os atributos ali em uma só pessoa, tudo real nele, né? Tudo foi feito por meio dele e para ele. E esse é o intuito, é o objetivo do Pai, que todas as coisas converjam aonde? Em Cristo Jesus. E tudo está se caminhando para isso. Deus não perdeu o controle de nada, né? Então, se tem algum filho de Deus aí apavorado, meio atemorizado, aprenda a confiar no Senhor, né? Porque a confiança nele, meus amados, vai nos deixar bem mais tranquilo. Por quê? Porque cada dia que passa, se aproxima mais o dia, aquele grande dia, de nós estarmos juntos dele, poder contemplar ele como ele é, né? Ver ele face a face, meus irmãos. Que maravilha, né? Então, é triste perder um ente querido, é triste perder suas casas, seus bens, é triste, né? Então, mas o Senhor sabe, aqueles que são dele, de repente também, sei lá, nós estamos tão envolvidos ali, amamos tanto a nossa casa, o nosso carro, que o Senhor permite que a gente perde para ver, né? Abraão foi provado a ponto de perder seu único filho, e ele não titubeou em momento algum. E nós? Se vier acontecer algo conosco, comigo, com um de vocês amanhã ou depois, e daí? Que nem o irmão falou, alegrar ele o tempo todo, né? Nos tempos que está tudo bem para nós, nos tempos de vaca gorda, vamos dizer assim, né? Quando a lavoura está tudo bem, né, irmão? É fácil dar graças a Deus, né? Mas e quando algo dá errado? Quando a chuva não vem no momento certo e perde a lavoura? Quando as vacas tá tão magrinhas lá no pasto que estão morrendo? Como é que Oséias fala? Oséias, né? Ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei, Abacuque, eu me alegrarei no Senhor. É nele. Por quê? Porque a nossa alegria é Ele. Se a nossa alegria, nosso contentamento estiver em coisas, quando acontecer, Deus permitir que aconteça conosco isso, nós vamos ficar tristes. Agora, se a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa esperança estiver depositada tão somente nele, eu creio, meu irmão, que nada vai nos abalar. E tudo isso para quê? Para a glória do Pai, né? Amém? Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por mais esse rico momento, ó Pai. Pai, continue, Pai amado, falando conosco. Como nós carecemos, ó Pai, da bendita revelação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Oh, Pai, leva-nos, Pai amado, a vivermos uma vida, Pai, na Sua total dependência, Pai. Não olhando para as coisas, para as circunstâncias, mas olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Que assim seja, Pai, para com cada um de nós. Que a luz que há em nós, Pai, brilhe, Pai, para que a luz que há em nós não seja trevas, ó Pai, porque senão tão tenebroso será o nosso corpo, ó Pai. Mas, Pai, que possamos levar, Pai, claridade, ó Pai, aonde nós estivermos passando. Tudo isso para o engrandecimento do Teu reino aqui na face da terra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.